Hoje a gente vai começar o vídeo do canal trazendo uma notícia nacional e internacionalizada. Entendeu? Vamos lá, vou falar de Bolsonaro nos Estados Unidos. Ontem a revista Time fez uma publicação contra o Bolsonaro. Ou a favor ou contra, eu não sei. Vai depender da sua interpretação. Tem muita coisa que eu percebi que os americanos ainda não sabem sobre o Brasil. Também, o Lula deu um belo de um tiro no pé. Ele resolveu atacar muito a autonomia do Banco Central, com um discurso populista, mas eu te garanto uma coisa: o tiro está saindo pela culatra. Vocês vão entender o porquê e eu vou mostrar tudo isso aqui para você nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, esse é o primeiro vídeo do dia. Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga que vem nos acompanhando aqui no canal. Esse é o vídeo das 9 horas. Se você é novo no canal, deixa eu te explicar. Todo vídeo a gente coloca a hashtag e o número do vídeo. Eu estou liberando 5 vídeos por dia e olha que não está dando para acompanhar todas as matérias, tá? Então, para você não ficar perdido, acompanhar tudo certinho, é só você olhar a hashtag e o número do vídeo. E para você se atualizar e não ficar assistindo o vídeo velho, hoje é dia 8 de fevereiro de 2023. E que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre no seu coração. Mas vamos lá, bora começar com matéria aqui para vocês, tá? Essa aqui é a revista Time, tá? Americana. E ela fala sobre a passagem de Bolsonaro lá nos Estados Unidos, sobre a participação do nosso ex-presidente lá nos Estados Unidos. E aqui ela coloca algumas, vamos dizer assim, características dessa passagem. Segundo eles, e aqui a Opera Mundi, que é uma revista de esquerda, não poderia deixar de trazer isso aqui como se fosse uma grande vantagem, né? A revista Time descreve o espetáculo bizarro de Bolsonaro na Flórida. Na visão deles, a passagem de Bolsonaro na Flórida é bizarra. Por que bizarra? Porque ele é um ex-presidente que se tornou uma celebridade lá. Por quê? O povo faz filas lá em Orlando para encontrar o presidente Bolsonaro. E também, segundo eles, nada convencional para um ex-presidente. As aparições de Bolsonaro é andar no supermercado, é comer um frango frito sozinho lá no canto dele, como se fosse qualquer cidadão, e de vez em quando alguém chega, passa, quer tirar foto com Bolsonaro. E essa é o que eles dizem como espetáculo bizarro. O que eles não sabem é que essa é a sintonia do Bolsonaro com o povo brasileiro. É por causa dessas bizarrices que eles falam do Bolsonaro é que ele teve uma popularidade tão grande, porque ele representa o que a grande maioria do povo brasileiro realmente faz. Tem um outro aqui, eu não vou nem citar nome, que se diz o pai dos pobres. Pois é, que diz que é simples, uma pessoa humilde, mas na verdade é uma pessoa que gasta quase 400 mil comprando alguns sofás para onde ele vai morar no palácio. Não é isso aí que representa muito. E reclama porque o bizarro aqui talvez não cuidou tão bem do Palácio Planalto, não se importava muito com questões de luxo muito grande. Então, assim, se a revista Time ou o próprio Opera Mundi acha que isso é bizarro e tira a popularidade de Bolsonaro, é porque eles não entenderam no mundo político que isso aqui é um dos motivos da popularidade de Bolsonaro. E que talvez, se eles acham que isso é bizarro, é porque talvez o povo brasileiro como um todo, a sua grande maioria, em especial 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, também são bizarros. Coloca no seu comentário. Você acha bizarrice a atuação do Bolsonaro ou você acha que ele representa muito mais do que alguns falsos demagogos que dizem que são pobres e do povo, mas ostentam luxos e mais luxos aí? E o pior, às custas do seu dinheiro e do meu dinheiro. O nariz de palhaço tem que vir pra gente, né? Bora lá, tem mais coisa chegando. Lula deu um tremendo tiro no pé e você vai entender o porquê. Lula resolveu agora atacar o Banco Central. Como assim? O Banco Central, durante a gestão de Bolsonaro, teve independência. O que é independência? A partir de então, o Banco Central tem uma pessoa que é nomeada, tecnicamente, e que não é político, e que ele cuida do Banco Central
tentando regulamentar ali para que a gente não tenha uma inflação muito grande. E essa receita deu muito certo. Tanto é que se você voltar um pouquinho atrás no tempo, você vai perceber que nós tínhamos uma inflação, mas essa inflação foi controlada e a gente chegou até numa deflação. Então, foi um conjunto de medidas públicas, lógico, redução de impostos, mas a autonomia do Banco Central foi importante para isso. E Lula, ele vem com um discurso populista. É bonito você falar mal dos juros no Brasil. Os juros no Brasil são muito altos, principalmente falando para uma massa de pessoas que, infelizmente, é programada para ser ignorante política e economicamente falando. Não tem conhecimento do que é uma taxa de juros, do que é uma Selic, do que é uma taxa básica. A grande massa da população não tem esse conhecimento. Então é muito mais bonito você vir em um discurso populista e falar: vamos reduzir os juros, vamos baixar, está muito alto, vamos tirar o seu nome do SPC. É bonito, mas não é prático. E no final das contas, isso gera inflação. E quando a inflação acontece, é o pobre que paga a conta. Mas, bora voltar aqui à matéria que eu tinha colocado e tirei. Essa matéria é do jornal Metrópolis. Olha só, o ataque de Lula ao Banco Central une oposição contra o petista. Vamos entender uma coisa aqui, tá? Ali dentro do Congresso, deputados e senadores, nós temos uma base pró-Bolsonaro, tá? Uma base bolsonarista, ou seja, foram eleitos com o voto daqueles apoiadores de Bolsonaro. Tem uma base antipetista, mas não é bolsonarista. Vou te dar um exemplo. Senador Girão, Plínio Valério, Reis, dentre outros. Não são bolsonaristas, não tem a base no bolsonarismo. Tá. O que está acontecendo agora? Com os ataques ao Banco Central, os deputados e senadores que são mais sérios, eles estão entendendo que, opa, vamos deixar nossas disposições de lado, nossas indisposições de lado, vamos nos juntar para fazer uma oposição séria ao Lula. E é isso que está acontecendo. Então está havendo essa coalizão, e quanto mais o Lula ataca, mais a oposição está sabendo onde atacar o Lula. Entenderam? Esse é o ponto importante. Eu ainda vou trazer mais uma matéria do Metrópolis, tá? O crédito dessa matéria é Metrópolis. Olha só. A estratégia de defesa de Campos Neto aos ataques de Lula. Campos Neto é o presidente do Banco Central e está sendo atacado. Com essas falas do Lula, já é em uma semana o terceiro ataque. A grande questão aqui é que Campos Neto e o mercado falou: não, nós não vamos deixar barato. Lula está caçando briga com o mercado, alguém que é forte. E o que está acontecendo? Setores do mercado estão indo agora num núcleo que Lula acha que poderia comprar, um núcleo chamado Centrão. Pois é, estão dialogando com os deputados do Centrão, justificando o que a alta inflacionária pode ocasionar de problema para a população brasileira e estão ganhando apoio do Centrão contra esses disparates que vêm sendo ditos por Lula. Lembrando que Lula tem uma fraca base hoje ideológica dentro do Congresso. Apenas 140 deputados são ideologicamente alinhados com Lula. Aqueles do PSOL, do PT, alguns do PDT, que tem um alinhamento totalmente com Lula, mas a grande maioria ou está no centrão ou está na oposição. Então, Lula, com esse discurso populista, só vem causando mais prejuízo à nação. Eu separei aqui para vocês um trecho pequeno, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Foi o Glauco Braido que colocou isso aqui, 5 motivos para manter a independência do Banco Central. E você vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Vamos lá. Primeira, estabilidade monetária. A independência permite que o Banco Central tome decisões objetivas sobre a política monetária, sem influências políticas ou outras pressões externas, o que ajuda a manter a estabilidade da moeda. Vamos lá. A manutenção do Banco Central independente, ela serve para quê? Em 2 momentos em especial. Eleição de prefeitos e vereadores, as eleições municipais. Não haja interferência para que um ou outro seja beneficiado. E também nas eleições presidenciais. Vamos lá. Vou te dar um exemplo. A gente começa aqui no momento em que a inflação começou a subir.
certo? Ou as pessoas estão sem créditos, há uma recessão muito grande e o pessoal está sem dinheiro. Aí vem um governo populista, baixa a taxa de juros do Banco Central e começa a emprestar dinheiro. Aí cria a falsa sensação de que aquelas pessoas têm dinheiro no bolso, mas o dinheiro não é delas, é do banco. O juro baixou e emprestou, mas aquelas pessoas não têm condição de pagar, vão ficar devendo. Isso vai gerar inflação. Então, o Banco Central autônomo ele gera estabilidade monetária porque ele não vai ceder a essas vontades, a essas frescuras de presidentes populistas. E até digo mais, nós vamos fazer uma crítica depois ao presidencialismo, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso num outro vídeo. A confiança dos mercados financeiros. Gente, o Brasil tem uma política que é um verdadeiro balaio de gato. Como que o mercado financeiro vai colocar dinheiro no Brasil se o Banco Central, que é quem vai controlar o dinheiro dele, está à mercê das políticas? Ou seja, imagina, um grande bilionário resolve fazer investimentos no Brasil, coloca dinheiro e aporta dinheiro no Brasil. De repente, um presidente qualquer vem e toma uma medida, baixa os juros de uma vez. É um prejuízo. Então, eles querem ter uma estabilidade, sabendo que o Banco Central é independente. A independência do Banco Central é vista como um sinal de confiança pelos mercados financeiros, o que pode atrair investimentos estrangeiros e aumentar a estabilidade econômica do país. Crescimento econômico, presta atenção. Uma política monetária objetiva e imparcial ajuda a promover o crescimento econômico ao longo prazo sem interferência política. Essa é a palavra principal. Sem interferência política. Ações rápidas em situações de crise. A independência permite que o Banco Central agilmente tome medidas para garantir a estabilidade financeira do país em situações de crise. Em alguns momentos, o Banco Central tem que tomar medidas impopulares, como o aumento dos juros. Para quê? Para conter a inflação. Mas pode ser que aquele momento pro-político é péssimo. Ele está concorrendo a uma eleição, ou ele precisa ganhar a opinião pública. Aí, de repente, vem uma alta de juros para controlar a inflação. O que, que o político faz? Ele segura. Ele controla ali e segura. Só que depois que passa aquele período que o político se beneficiou, a inflação vem em dobro, em triplo. O Banco Central é quem consegue controlar isso aí. Garantia de neutralidade política monetária. Garantia de que a política monetária seja neutra e não esteja submetida a interesses políticos ou outras pressões externas, o que é fundamental para o bem-estar econômico do país. Então, assim, a gente tem uma nítida visão de que o Lula tem única e exclusivamente um discurso amplamente populista, tá? Totalmente populista. Esse aqui é um exemplo. Ele vem falando para as massas. É a picanha, a cervejinha, vai ser uma picanha, uma cervejinha. Picanha que o pessoal está esperando até hoje, né? Até o momento o salário mínimo não veio, né? Nem a correção da tabela do imposto de renda também não veio, né? Ou seja, promessas antes campanha, depois da campanha eleito, eu esqueci do que eu falei para vocês. E outro exemplo aqui. Vamos falar disso aqui, ó. E eu tô tirando o chapéu para esse cara aqui, ó, Rogério Marinho. Tô falando muito dele aqui para vocês. Olha o que ele falou. Em vez de governar, Lula continua dizendo lulices. Sabota a economia, atacando a autonomia do Banco Central, a modernização dos marcos regulatórios e agora está atacando a capitalização da Eletrobras. Segue o fio. Aí ele colocou uma matéria aqui da Folha de São Paulo. Lula diz que privatização da Eletrobras foi bandidagem e será questionada. Você sabe o que ele está fazendo aqui, o Lula? Sabe as empresas que compraram ações da Eletrobras, que investiram dinheiro na Eletrobras? Pois é, Lula está chamando essas empresas de bandidas. E empresas bandidas podem o quê? Ser punidas. E se elas forem punidas, elas vão sofrer impactos financeiros. E aí outra empresa que está de fora vendo isso fala, eu investi no Brasil? Tô fora. Vou lá para Noruega, vou para outro país, tá? Que vai dar mais garantia. Então, Rogério Marinho fez críticas contundentes, tá? E Lula também fez outras críticas à Petrobras. Falou que é um absurdo, uma canalice, o que estão fazendo com a Petrobras. Estão privatizando a Petrobras e ele quer
tudo de volta nos braços do governo. Vem cá, eu preciso te lembrar o que que aconteceu na Petrobras durante o governo Lula ou já tá bom assim, tá? Lembra o Petrolão, alguns detalhes assim, maior esquema de corrupção do mundo? Precisa lembrar? Não, acho que não, né? Pois é. E já na gestão Bolsonaro, com a atuação coerente, deu lucro, trouxe investidores e o combustível, por um momento, ele até subiu, mas depois ele foi regularizado. E isso aí a gente viu benefícios para a população porque a gente teve um crescimento do PIB, a gente teve um crescimento muito mais evoluído. Então, vamos lá, gente, vamos devolver a Petrobras todinha para a mão do Lula, vamos devolver o BNDES para a mão do Lula, vamos devolver todas as estatais todinhas, vamos deixar tudo na mão do Lula. Você confia, meu pequeno gafanhoto? Escreve para mim aí, tá bom? Ficou até o final do vídeo? Que bom que você ficou até o final do vídeo, porque geralmente esse tipo de informação que fala de economia, independência do Banco Central é maçante, o pessoal não gosta nem de assistir. E se você ficou até aqui, coloca que ficou até o final do vídeo, coloca aí para mim o seu comentário, mas agora é o meu parabéns para você. Você mostrou que realmente você está preocupado com a nossa nação e você quer entender um pouco mais os mandos e desmandos desses políticos no nosso Brasil, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês ao meio-dia, tá? Meio-dia eu tô aqui com vocês. Se Deus me permitir, se Deus te permitir, se você me aceitar mais uma vez na sua casa, eu venho almoçar com você. Faz um almoço bem gostoso que eu volto ao meio-dia. Abraço.